E é uma alegria estar aqui. Eu tenho estado já por mais de 34 anos no ministério com Palavra da Vida. Palavra da Vida está completando este ano 60 anos de ministério no Brasil. Quem já participou de alguma atividade no Palavra da Vida? Acampamento, estância, rancho, seja o que for. Muita gente conhece. É uma alegria estar aqui com vocês. Senhor Haroldo, obrigado, pastor. O senhor Haroldo acabou de completar 91 anos de idade, o nosso fundador, e manda para vocês saudações, ele, o filho, que é o nosso presidente, a nossa diretoria. Então, que Deus os abençoe, né? Assim como tem abençoado a vida do senhor Haroldo. Queridos irmãos, nós vamos ter uma festa de 60 anos, em setembro, na entrada da primavera, no dia 21 de setembro, você está convidado. Nós estamos com um problema de vagas, mas se você for persistente e tentar reservar um apartamento, ou ir somente para o sábado, para o nosso banquete, faça uma caravana, vai lá estar com a gente comemorando 60 anos de ministério no Brasil. A Palavra da Vida já está em mais de 70 países ao redor do mundo. Aqui no Brasil nós estamos em 9 estados, com acampamentos para jovens, escolas bíblicas, trabalhos com ribeirinhos, com índios. É muito grande o ministério. Se eu fosse falar a respeito, eu ia passar a noite falando das oportunidades que Deus tem nos dado. Uma das coisas que nós temos feito, eu e Marisa, é levar pessoas, amigos, para conhecerem Palavra da Vida em outros países. Nós temos ido todo ano para os Estados Unidos, Palavra da Vida está na Flórida, também em Nova York, já fomos para o Canadá, para a Argentina. O ano passado fizemos uma viagem linda, nós fomos para a Alemanha, Áustria e Hungria. Foi linda, uma viagem maravilhosa, e ver como Deus tem usado o ministério nesses lugares. Este ano, nós temos agora uma viagem para adolescentes, até a minha netinha está indo junto. Vamos ficar uma semana no acampamento Palavra da Vida da Flórida. Então, o adolescente que quer dar uma hibernada no inglês, ouvir a Palavra de Deus totalmente em inglês, cantar em inglês, uma semana na Flórida, e depois os parques, naturalmente. Nós visitamos todos os parques de Orlando e voltamos para o Brasil. Em outubro, estamos aí, eu e minha filha, negociando para o Carlos ir junto com a gente, a minha esposa. Vamos levar um grupo novamente, pela 3ª vez, para conhecer o Museu da Criação. Gente, este ano nós vamos ver a Arca de Noé no tamanho original. Tamanho original. Cientistas do Museu da Criação resolveram construir uma arca no seu tamanho original para mostrar que aquilo de fato funcionou e funcionaria até nos dias de hoje. Todos os andares, os 3 andares da arca, todas as espécies de animais ali representadas. Imagine, 35 mil espécies de animais dentro de uma arca. Brincadeira, né? E você vai ver tudo isso. Como é que Noé e a sua família ficavam lá no 3º andar, como que os bichos eram alimentados, como que fazia a limpeza da arca, tudo isso você vai ver ao vivo. São bonecos que imitam os personagens da época, Noé, sua esposa, os 3 filhos e as noras, né? Estavam todos ali, ok? Se quiser, fale comigo, com a Isa. Nós estamos organizando mais esta viagem agora em outubro. Meus irmãos, quero ser breve. Como disse o pastor, a gente tem procurado uma data para estar aqui. E Deus me deu essa oportunidade. Eu vejo sempre essa maneira que Deus faz na minha vida, de me dar oportunidades. Oportunidade para falar em nome dEle. Eu não queria falar em meu nome, eu não tenho nada a dizer. Mas quero falar em nome de Deus uma mensagem para o seu coração. Vamos abaixar a cabeça,
Mais uma vez, pense agora na sua necessidade, naquilo que Deus precisa fazer ainda na sua vida, como Ele pode tocar nesta noite o teu coração e dar ainda a você um vislumbre maravilhoso dos anos que vêm pela frente, de como você pode ser ousado no Senhor e viver uma vida mais próxima dEle. Deus, nós te pedimos agora que Tu venhas falar aos nossos corações, ó Deus. Que sejam somente as Tuas palavras que sejam ditas aqui nesta noite. Que nossos corações, inclusive o meu, do nosso pastor, de todos nós, estejam abertos para ouvir a Tua voz, Senhor. Fale conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Queridos irmãos, como disse, já estou há 34 anos no ministério, e Palavra da Vida, pelo fato de que é uma missão interdenominacional, nós recebemos muitas pessoas de várias cidades, estados, denominações. É um movimento muito grande. Mais ou menos, a cada ano nós alcançamos com o Evangelho mais de 200 mil pessoas, todo ano, através dos ministérios do Palavra da Vida. E uma coisa que tem me preocupado nesses últimos anos é ver que a geração de cristãos dos nossos dias tem sido uma geração um pouco diferente. Eu diria que parece uma geração, uma versão mais light do cristianismo. Parece que são pessoas que não têm um compromisso tão forte com o Senhor, a ponto de perceber a própria atuação de Deus no dia a dia das suas vidas. Você se encontra com algum cristão, na minha época era tão gostoso e a gente parava para falar das maravilhas de Deus que Deus havia feito ontem, antes de ontem, a semana passada, sabe, Deus fez isso na minha vida, Deus fez aquilo, Deus me deu uma oportunidade fantástica, eu ganhei 2 almas, 3 almas para o Senhor. Era essa a nossa conversa do nosso dia a dia. E sabe, irmãos, esse fato de não perceber a presença real de Deus no seu dia a dia é algo preocupante. Preocupante, sim, porque Ele é o seu Deus. E Ele quer estar presente a cada momento com você. Para que você possa senti-lo, para que você possa perceber que é Ele que está direcionando o seu caminho. Pensando nisto, eu orei e ainda tinha conversado com minha filha a respeito do que Deus poderia trazer para vocês. E eu resolvi falar de um tema que foi um dos primeiros temas que eu abordei depois que fui para o ministério. O tema é o cristão e o mundo. O cristão e o mundo. Sabe, irmãos, quando nós nos convertemos, nós saímos do mundo, não é assim? Nós somos separados por Deus deste mundo, separados para Ele. Para sermos o quê? Uma nova criatura. Não somos mais do mundo. Mas, por outro lado, nós temos que continuar fazendo o quê? Convivendo com o mundo. Não há como. No nosso trabalho, na escola, no consultório, em todo lugar, nós estamos ainda na presença do mundo. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículos 9 até 13, o apóstolo Paulo fala
dessa necessidade, desta obrigatoriedade de ainda convivermos com as pessoas aqui no mundo. E ele diz: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. O que não falta nesse mundo agora é corrupto, né? Se a gente tiver que se desviar deles, estão em toda parte. E Paulo está dizendo, não tem jeito. Mas, agora eu vos escrevo, que não vos associeis com alguém que dizendo-se o quê? Irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, o que você deve fazer? Pesado. Nem ainda com mais. Nem ainda com mais. Irmãos, se nós levarmos a sério isso aqui, olha, brincadeira, vai dar uma reduzida assim muito grande nos 30 milhões que se dizem filhos de Deus. Não é verdade? Mas é Paulo que está dizendo. E ele diz, pois que com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgueis vós os de dentro. Perdão, não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Então, irmãos, o que eu quero compartilhar com vocês é fruto da minha experiência, da minha conversão. Eu estava no mundo, eu vivia no mundo, eu tinha amigos do mundo, eu falava como o mundo, contava piadas como o mundo, participava de festas como o mundo, bebia algumas coisas, graças a Deus não fui um viciado, mas eu fazia tudo que o mundo fazia. E quando me converti, então, Deus me deu um livro para ler. Sabe qual? Em Seus Passos, o que faria Jesus. Irmãos, eu conhecia muito pouco a Bíblia, mas eu podia, a cada decisão da minha vida, parar e perguntar, em meus passos, o que faria Jesus? Tua vida muda, tuas decisões mudam radicalmente. E agora eu estava bem, tinha um bom salário, já era casado, já tinha... Não tinha filhos ainda, Isamar veio depois. Mas tinha responsabilidade como marido. Meus amigos me conheciam como alguém do mundo. Eu era propagandista da indústria farmacêutica, tinha muitos amigos, tanto dentro da empresa quanto fora da empresa. Nos encontrávamos nas esquinas das cidades que eu trabalhava. Muitos amigos. E eles conheciam o José Roberto do mundo. E agora? Nova criatura. E assim, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês como devemos agir em relação ao mundo. Quero compartilhar meus erros e acertos, aquilo que Deus fez, e quero rapidamente mostrar para vocês o que Deus pode fazer quando nós olhamos para o mundo da perspectiva certa. Primeira coisa que nós devemos definir em nossos corações é qual o sentimento que nós devemos ter em relação às pessoas do mundo. Paulo está dizendo aqui, falando a respeito de dois tipos de pessoas, não é assim? Ele fala daquele que é do mundo, e você tem que se relacionar com ele. E ele fala daquele que aparentemente não é do mundo, mas é porque ele se diz cristão, mas não vive como tal. Então esse cabe à igreja tomar conta dele. O nosso problema
como conviver lá fora. Que sentimento Paulo nos alerta nesta passagem? Ele diz: os de fora, Deus os julgará. Sabe, muitas vezes nós não julgamos os de dentro, mas somos rápidos para julgar os de fora. Já pensou nisso? Não é assim? Nós estamos toda hora acusando alguém. É um motorista que passa, é uma pessoa mal trajada ou indecentemente trajada. Nós estamos julgando o mundo o dia todo, o tempo todo. E Paulo diz, olha, não é por aí. Mas eu, então, agora era um filho de Deus. E eles eram do mundo. E sabe, irmãos, um sentimento muito perigoso é nós nos acharmos superiores àqueles que estão no mundo. E às vezes nós não falamos, nós não julgamos, mas nós nos comportamos como sendo melhores do que o mundo. E assim eu comecei a minha vida tomando a primeira cabeçada. Eu queria agora entrar na empresa e queria que todos olhassem para mim como um santo de Deus. Aquele que caiu um raio em cima da cabeça e mudou totalmente a sua forma de proceder. Eu já era uma pessoa de um bom testemunho. Gostava de trabalhar, de chegar cedo, trabalho duro, mas eu me convenci que eu deveria impressioná-los mais ainda. E agora, então, eu tinha a obrigação de chegar na empresa antes que todos eles. E era interessante, porque eu já acordava todo dia preocupado com aquilo. E eu me lembro que a minha primeira experiência em relação a essa convivência com o mundo foi meio traumática. Porque eu morava em São Paulo, quem conhece, na região de Pinheiros, e a empresa era lá no outro extremo da marginal do Pinheiros, lá em Interlagos. Então, o meu trajeto era descer ali rapidamente a Rebouças, entrar na Brasil e logo pegar a marginal e ir embora. Naqueles dias, o prefeito de São Paulo, infelizmente, só agora pegaram o cara, mas era o famoso Paulo Maluf, e estava havendo um racionamento de combustível. Não sei quem é dessa época, deve se lembrar que então o prefeito decretou uma redução drástica de velocidade nas marginais. Porque na época, nas marginais, não tinha limite praticamente de velocidade, não tinha placas. Essa é a grande verdade. E aí, de repente, se encheu de placas na Marginal Pinheiros. Máximo agora, então, era 80 por hora, mais bondoso do que os atuais prefeitos, mas era 80 por hora. E o meu despertador, pastor, não funcionou. E eu acordei atrasado, olhei para o relógio e falei, meu pai, e agora? Eu não posso chegar atrasado, vai ser um mau testemunho, eu sou crente. E de duas, eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu ultrapassava os 80 por hora para fazer aquela marginal passar rápido, ou então eu chegava atrasado. Na marginal, a chance de não me conhecerem era maior. Então, peguei o carro e saí com tudo. Não vi a hora de entrar na marginal, entrei na marginal e vamos lá. 80, 90, 100, às vezes até 110. Quando o trânsito começava a parar na minha frente, eu cortava pela direita, cortava pela esquerda. E, de repente, eu vi que, atrás de mim, vinha, naquela época, você que tem cabelos brancos ou não tem cabelos, você vai lembrar, vinha um Maverick branco. E ele colou na minha traseira, e eu dava 80, ele dava 80, eu dava 90, ele dava 90, 100, ele dava 100, eu ultrapassava pela direita, ele ultrapassava pela direita, e assim foi
até chegar na ponte do Morumbi, você tinha que pular de marginal, né? A marginal parava ali, continuava do outro lado da ponte, e a ponte congestionada, gente. Tinha carro que não acabava mais naquela ponte. Então, eu vi uma opção. Tinha uma calçadinha meio de terra, assim, com alguns buracos. Falei, dá para passar ali. Subi na calçada e fui passando naqueles buracos. Quando eu olhei atrás, quem vinha atrás de mim? O Maverick. E o Maverick me acompanhando. E passou por aqueles buracos. Pulamos para o lado de lá, passamos para outra marginal e vamos lá. 90, 100, 110, 90, 100, 110, onde dava. E aquele Maverick me acompanhando. Quando eu entrei na empresa... Quem entra atrás de mim? O Maverick. O meu diretor tinha trocado de carro e eu não sabia. Incrível. E foi interessante porque nós, naquela época eu já era gerente, nós tínhamos estacionamento no fundo do pátio e os diretores, naturalmente, bem próximo da porta. E eu entrei, enquanto eu parava lá no fundo, ele parou o carro dele, desceu e ficou me esperando. Eu falei, meu pai do céu. E quando eu cheguei perto dele, ele olhou para mim e falou assim, rapaz, eu não sabia que crente fazia tudo isso. Pois é, né? E entrei cabisbaixo, chateado, acabou o dia para mim. Era uma pessoa que eu falava tanto já de Jesus para ele. E quando eu entrei na minha sala, Deus falou, vai lá, cara. Conta para ele a verdade. Diz para ele que você ainda é pecador. E assim foi. E olhando para o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, 22, ele diz, fiz-me fraco. Para com quem? Para com os fracos. Nós não somos mais fortes. Nós podemos cair em pecado e em tentação, assim como aquele que ainda não é cristão cai. Tem uma diferença. Nós sentimos a queda imediatamente e corremos em busca do perdão de Deus. E eu fui até a sala daquele homem e contei para ele que eu ainda era pecador. E ali então... nós pudemos abrir mais o nosso diálogo, conversar num nível diferente. Eu era um pecador salvo. Amém? Você é um pecador salvo. E o mundo precisa saber que você corre o risco de pecar. E peca. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em você faz toda a diferença. Você não vive mais na prática do pecado. O pecado te incomoda, não é assim? Ele tem que te incomodar. É sinal que você é um filho de Deus, quando o pecado te incomoda. Quando o pecado não te incomoda, alguma coisa está errada. Muito bem, irmãos. Um segundo sentimento que nós devemos ter para com os de fora é que nós devemos odiar o pecado, mas amar o pecador. Deu para entender? Odiar o pecado, não queremos nada com o pecado, mas nós temos que amar o pecador. Eu vejo muitas vezes a questão da homofobia, né? Pessoas que chegam a atacar pedras, a tentar machucar, ferir o homossexual. Não é assim. Não é assim. Que ele está errado, o comportamento dele não condiz com a palavra de Deus, nós temos que ser sinceros e dizer, Deus abomina esse tipo de comportamento, mas Ele te ama e eu te amo. Difícil dizer? É verdade. É o que a Bíblia manda. Mas também nós não podemos abraçar o pecador junto com o seu pecado. Trazê-los para dentro da igreja e não falar nada a respeito do seu comportamento, isso é errado. Segunda atitude que nós devemos ter em relação ao mundo
é olharmos em relação a comportamento. Qual é o nosso comportamento em relação ao mundo? Irmãos, nós não podemos ser tipo camaleão, né? De acordo com o ambiente, nós mudamos o nosso comportamento. Não, nós temos que ter um comportamento firme e confiante. Eu me lembro que na primeira reunião de vendas, já era convertido, estávamos ali toda segunda-feira, nós tínhamos uma reunião de vendas, e eu participando da reunião, e de repente um gerente de marketing entrou com um gravador portátil na mão, naquela época gravador de fita, e ele falou para o meu gerente: vamos parar essa reunião? Eu tenho aqui umas piadas muito interessantes do Ari Toledo. E eu falei: meu pai do céu, e agora, né? Porque Ari Toledo, quem já ouviu, não ouve mais, né? Desde que se converteu, muita obscenidade e não dá para ouvir. E eu fiquei ali pensando com os meus botões, enquanto eles ajeitavam o aparelho para ligar, eu levantei a mão e meu chefe falou: o que foi, Zé Roberto? Eu falei: olha, você me dá licença, enquanto vocês ouvem as piadas, eu poderia tomar um café? E eu não esperava a reação dele. E ele, naquela hora, olhou para mim e disse assim: José Roberto, isso já é demais. Você vem aqui falando de Jesus, agora você é outro homem, é outra criatura, mas você não querer ficar conosco, você está acabando com a harmonia da nossa equipe. E ele ficou vermelho de raiva. Eu falei: meu Deus, e agora? Família? Salário, emprego? E eu abaixei a cabeça e orei rapidamente, aquela contagem de 1 até 10, mas é uma oração relâmpago. E me veio à mente esse versículo, que está aqui em Lucas 21, 14 e 15. Assentai, pois, em vossos corações, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer tantos quantos se vos opuserem. Imagine eu novo na fé e me vem um versículo desse à mente: eu vos darei boca e sabedoria. E naquela hora eu rapidamente abri a boca. Irmãos, eu confesso, eu queria falar só eu não sabia o que dizer. E Deus me deu sabedoria. Eu falei: chefe, você me deixa perplexo. Ele falou: por quê? Não, porque você nos convidou aqui para uma reunião de trabalho. A nossa equipe é campeã de vendas, você tem a melhor equipe dessa empresa. E agora, só porque eu peço para sair para tomar um café, e você, durante o horário da reunião, você quer que todos ouçam piadas? Eu estou errado? Meus irmãos, aquele homem de vermelho ficou branco. Branco, literalmente branco. E eu já vim evangelizando ele. E ele parou e, diante de todos, ele disse assim: José Roberto tem razão. Nós temos um horário destinado para o cafezinho. E no horário do café, quem quiser ouvir piadas, vem aqui. Quem quiser tomar café, fique lá. Irmãos, este homem e toda a sua casa se converteram ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E você vê a mão de Deus agindo na sua vida. Irmãos, eu vou ser rápido, porque o tempo não vai nos permitir. Mas eu queria falar de mais alguns comportamentos. Reagir positivamente às perseguições. A perseguição vem. Se você é um cristão, você é perseguido. Veja o que diz 2 Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos.
Sabe o que é viver piedosamente? É viver nos passos de Jesus. É fazer o que Ele faria. Se você andar como Jesus, seja onde for, a Bíblia diz, você vai ser perseguido. Eu fui promovido para treinador de vendedores. E eu dava aulas de 15 dias, ficava 15 dias no hotel, saía 15 dias, voltava, dava mais, vinham grupos de todo o Brasil. E meu chefe também dava algumas aulas. E havia uma diferença, porque para você manter 10, 20 pessoas, 15 dias, você ensinando a eles alguma coisa, manhã e tarde, dá um cansaço. E uma das técnicas para você é distraí-los com piadas, com alguma coisa que, né, além do cafezinho, tire o peso daquela aula. Eu contava piadas, e meu chefe também contava. Mas, naturalmente, as minhas piadas tinham muita diferença daquelas que meu chefe contava. E os treinandos vinham até mim e diziam assim, mas por que você não fala nenhuma piada? Nas suas piadas não tem palavras obscenas. Na do teu chefe, do fulano, a gente ouve tanta coisa. E quando eles faziam isso, eu falei, no intervalo eu conto para vocês por que é diferente. E dava o meu testemunho. E muitos voltavam para suas cidades, vinha gente de todo o Brasil, muitos saíam dali querendo ouvir mais da palavra de Deus, alguns se convertiam ali. E eu recebia, meu chefe recebia recados dos diretores regionais dizendo, o que meu fulano, meu vendedor foi fazer aí? Ele foi ter aula de farmacologia, de produtos farmacêuticos ou de Bíblia. Tem um aqui agora que está indo em igreja, ele não ia em lugar nenhum. E esse meu chefe, ele disse para mim, Zé Roberto, um dia você vai se dar mal. Eu não gostaria que você continuasse falando. Se eu fosse você, eu pararia. Eu dizia para ele, eu jamais poderei deixar de falar daquilo que meus olhos têm visto e meus ouvidos têm ouvido. Eu faço isso no intervalo. Eu não faço durante o curso. Faço à noite, às vezes fico lá com eles à noite. Mas eu não tiro horário da empresa para falar de Jesus. Eu falo, não é isso. Isso não dá certo. Esse negócio de Jesus, um dia você vai ver que não dá certo. E assim foi. Testemunho firme, testemunho confiante, reagir positivamente às perseguições. Honestidade. Irmãos, é tão difícil ser honesto num país em que todo mundo é desonesto. É verdade ou não é? Esse ano, o que eu paguei de imposto de renda, minha esposa sabe. É triste pagar imposto de renda nesse país. Mas a Bíblia diz a César, que é de César. A Deus, o que é de Deus. Às vezes eu chego para ela e falo, nossa, você pagou tudo isso? Eu falei, meu bem, tinha que pagar. E ela concorda comigo, ela me incentiva a fazer isso. Porque muitas e muitas vezes eu pago, eu recebo. Deus abre uma porta inesperada. Não foi assim, bem. Outro dia mesmo nós compramos móveis para a sala nova nossa, e eu havia ganho um dinheiro totalmente inesperado e havia acabado de pagar uma quantia grande de imposto de renda de um terreno que eu vendi. Confia nisso? Sabe, irmãos, por que essa geração de hoje não tem visto Jesus, não tem visto Deus agir em suas vidas, no dia a dia? Porque eles não ousam confiar, não ousam acreditar. Só existe uma maneira de ver Deus agir, irmãos. É quando a gente confia nele e faz aquilo que você jamais faria, mas que ele faria no seu lugar. É assim que a gente vê Jesus agindo em nossa vida. Não murmurar, outro comportamento errado. Quantas vezes eu me pegava no meio dos vendedores reclamando da empresa. Aí eu me arrependia, pedia perdão para eles. Murmurar, fala mal da empresa que te paga o teu salário. Louve a Deus que você tem emprego, não é verdade? Nós murmuramos muito facilmente. Eu era propagandista, se o dia era o sol muito quente, reclamava, se chovia, reclamava. E eu parei com isso. E a gente tem uma tendência a voltar nisso, não é, meu bem? Principalmente vai ficando mais velho, começa a murmurar mais.
Dói aqui, dói lá, dói a perna. Dá graças a Deus que você tem perna, em vez de reclamar de dor na perna. Murmuração não é comportamento de cristão. Não contender, não queira falar de Jesus na base da contenda. Eu fui atacado pelo Evangelho durante 8 anos. As pessoas que me evangelizavam só falavam mal da minha religião. Isso não ajuda. Isso só atrapalha. Fala de Jesus, fala do céu, fala das bênçãos que Deus tem para a vida daquele que não o conhece. Nosso comportamento deve ser esse. Objetivos que nós temos aqui nesse mundo. Falamos da nossa comunhão com o mundo, falamos do nosso comportamento. E qual é o objetivo de ainda estarmos aqui? Paulo diz, 2 Timóteo 4, 1 e 2. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, exorta, com toda longanimidade e doutrina. É o nosso dever pregar. Nós estamos no mundo para pregar o Evangelho, nada mais, ou cantando ou falando, e, acima de tudo, testemunhando. Esse é o nosso objetivo. Eu vou pular uma experiência aqui, para irmos adiante, precisamos terminar. Mas, naquela empresa, eu falava do Evangelho aos meus chefes, meus diretores, constantemente eu pregava evangelhos para eles. Era muito amigo da liderança, muito amigo. Eu já era gerente. E eu tinha um diretor de marketing a quem eu pregava sempre. E chegava até a exortar. Ele era alguém que era, na palavra popular, muito mulherengo. Se ele andava, a gente saía de carro, ele ficava às vezes na janela, ou ele dirigindo, passava alguém, ele olhava, às vezes até falava alguma coisa. E eu sempre exortando ele, sempre falando. Uma vez até eu brinquei com ele, ele mexeu com uma moça num bairro perto da minha casa, que nós estávamos passando ali. Eu falei assim, você conhece a minha irmã? Ele falou, por quê? É tua irmã? Eu falei, não é minha irmã, mas podia ser. Foi uma brincadeira. Mas um dia, pastor, ele teve um acidente muito forte com o carro dele. Esse era o homem do Maverick. E ele bateu o carro de uma forma tão trágica, que a esposa ficou no banco do lado totalmente ensanguentada. E ele ficou engessado, não veio à empresa por mais de um mês. E quando ele chegou na empresa, que ele voltou à empresa, uma das primeiras coisas que ele fez, ele ligou na minha sala e disse, Zé Roberto, você pode vir aqui? Eu subi na diretoria, entrei, ele abriu a porta, fechou a porta, lacrou a porta, debruçou a cabeça na mesa e começou a chorar. E ele dizia assim, sabe, Zé Roberto, todas as palavras que você tem me dito, na hora que eu vi a minha esposa caída e ensanguentada do meu lado, elas não paravam de passar na minha cabeça. Ora por mim, ora pela minha esposa, ela está bem mal. E Deus diz, a minha palavra nunca voltará vazia. Prega, insta, quer seja oportuno, quer não. Deus pode fazer grandes maravilhas. Eu tinha a tarefa, irmãos, de receber executivos, como outros tinham. Sempre vinha gente de fora e nós tínhamos que atendê-los. Eu não vou contar os detalhes, mas empresas multinacionais têm verba. E verba grossa, graúda, para quando vem alguém de fora, um presidente, um diretor, você pode gastar com eles nas melhores boates, você pode pagar o que for para eles, né, bebidas e tudo mais. E meu diretor sempre dizia, olha, Zé Roberto, está chegando a sua vez, você vai ter que receber alguém.
E eu dizia para ele, olha, você sabe que eu não vou para a boate e nem vou pagar bebida para ninguém. O risco que ele corre é de ir para a igreja comigo, se quiser. Então eu não era escalado, viu, pastor? Ninguém me escalava para essa atividade. Mas, encurtando aqui os passos, um dia, essa é uma última experiência que eu quero contar. Nós estávamos numa reunião de todo o hemisfério sul, diretores de todo o hemisfério sul, no Rio de Janeiro. Estávamos ali hospedados em Ipanema, me lembro o hotel até o dia de hoje. E tínhamos a reunião no salão de reuniões. E as reuniões foram caminhando para o final. E foi anunciado pelo diretor-presidente que, ao terminarmos as reuniões, todos estavam convidados e iriam, para quem conhece, o Oba-Oba do Sargentelli. Quem já ouviu falar isso na vida? Só para ver com que público eu estou falando. Nós somos velhos, hein? Era uma boate em que as mulheres dançavam seminuas, né? E você ficava ali comendo, bebendo, e elas dançando. Algumas delas tinham a ousadia de vir sentar no colo de alguém. E era esse o ambiente, e eu, como cristão, nunca fui. Era muito comum, terminavam reuniões, eles passavam filmes pornográficos, e eu sempre saía. E isso era um motivo muito bom. Ganhei muitas almas de outros gerentes, amigos, porque eles viam que eu saía, eles vinham atrás de mim saber por que eu saí. E era hora de testemunhar. E naquele dia, pastor, eu estava com um novo chefe. Meu chefe já não era mais aquele espanhol que dizia, olha, um dia você vai se dar mal. Esse negócio de Jesus eu vou tolerando, mas um dia você pode encontrar alguém que não vai tolerar isso. E dito e feito. E esse meu novo diretor, eu estava agora na gerência de marketing, e ele me chamou logo que saiu da reunião, depois desse aviso, e disse o seguinte, Zé Roberto, eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sou como todos os outros chefes que você teve. Nós vamos. Eu estou dizendo, você vai para essa brincadeira, para esse entretenimento conosco essa noite. Está entendendo? Eu falei, não, você está brincando comigo. Eu falei, não estou brincando. Eu estou falando sério. Você vai. 7h nos encontramos aqui embaixo. Eu saí dali, subi para o meu quarto, tomei meu banho, me arrumei, fui para o lado da cama, peguei a Bíblia, falei, Deus, agora eu tenho muito mais responsabilidade, eu tenho família, já tenho filha, já tenho compromissos, e eu sei que meu emprego está em jogo, eu preciso do Senhor. Me ajuda, Deus, me ajuda nesse embate, que esse eu sei que não vai ser fácil. E eu abri a Bíblia, sabe, irmãos, como muita gente faz. Na hora do desespero, pastor, a gente como pastor fala para não fazer isso. Mas até a gente faz, de abrir a Bíblia e falar, Deus, fala comigo. Já fez isso? Alguém fez isso na vida alguma vez? Todo mundo faz. E olha onde eu abri, Ezequiel 2, versículos 6 e 7. Sabe o que diz aí? Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarça e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque são casa rebelde, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são rebeldes. Ah, meus irmãos, eu caí em choro, eu caí em pranto, falei, Deus, eu só tenho um caminho, é dizer que não vou. Lavei bem o rosto, desci, e lá estava ele. E do lado dele estava o espanhol, que me dizia, olha, um dia a casa cai, um dia a casa cai. Estavam os dois me esperando. E eu cheguei bem perto e ele falou, está pronto? Vamos embora? Eu falei assim, olha, fulano, talvez vai ser a última vez que eu vou dizer isso.
Mas olha bem para os meus olhos. O sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, em meu lugar, o sangue que Ele deu para comprar a minha alma, a minha vida, para que eu pudesse ser filho dEle, é mais precioso do que qualquer emprego, do que qualquer entretenimento, do que qualquer coisa dessa vida. Então eu quero te dizer, diante do João que está aqui, eu não vou. Em nome de Jesus, eu não vou. E quando eu falei aquilo, ele ficou espantado, ele talvez nunca trabalhou comigo tão de perto, e ele não sabia o que dizer. E meu antigo chefe, então, vendo que a situação ficou preta, ele entrou no meio e falou assim, vocês estão levando isso muito longe. Vamos fazer o seguinte, se o Zé Roberto não vai, eu também não vou, eu fico com ele. Porque o seu medo não é ter que dizer porque eles tinham medo de ter que dizer para os outros por que eu não fui. Ele falou, não, eu não vou ficar aqui dizendo que você não foi porque você é crente, porque você ama Jesus, porque Jesus não permite. Eu não vou fazer esse papel. Você vai. Ele falou, não, se ele não vai, eu também não vou. Pronto, eu fico com ele aí. Aí ele olhou para mim e para o outro e falou assim, quer saber de uma coisa? Já que vocês não vão, eu não vou também. Deus mudou aquele coração. Sabe, pastor, eu saí da empresa, eu tinha muito mais coisa para contar, mas não dá tempo. E esse homem foi trabalhar numa grande empresa em São Paulo, e nessa grande empresa ele se lembrou de mim, e eu estava saindo de uma empresa naquela época, já estava indo para o Palavra da Vida, ele me ligou e disse, Zé, quer trabalhar comigo? Deus não te desampara, Deus não te desampara. Olha o que diz o Salmo. Salmo diz assim, temei ao Senhor, Salmo 34, 9 e 10. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta àqueles que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Amém? Abaixe sua cabeça agora. Pense na sua vida, você está sendo ousado? Ousado. Você é crente, a maioria que eu sei, mas você está confiando no Senhor a ponto de colocar em jogo a tua saúde, a tua integridade, né? Integridade física, o teu emprego, seja o que for, e dizendo, Senhor, dê o que der, eu vou fazer o que o Senhor faria no meu lugar. Diga isso para Deus agora, Senhor, eu quero viver uma vida mais ousada. Eu quero crer de uma forma mais impactante. E se você não é um cristão ainda, quem sabe isso te desafie a ser um cristão, porque ser cristão é isso. Pense agora na sua vida e diga, Senhor, eu estou ouvindo essa mensagem, eu queria ser um crente dessa maneira. Eu queria ser um cristão desse jeito, para andar com o Senhor, bem pertinho e poder ver o Senhor agir na minha vida. Está dizendo isso? Está dizendo isso? Diga, Senhor, muito obrigado por esta palavra. Eu sei que ela vem do Senhor. Ajuda-me, ó Deus, a tê-lo bem perto de mim. Que eu possa andar nos teus passos piedosamente. Sei que serei perseguido. Mas, por outro lado, o Senhor nunca me desamparará. Ora, em nome de Jesus. Amém.